Olá, minha gente! Chegamos com o Geração Y em edição pra lá de especial. Hoje vamos comemorar os 205 anos de emancipação política de Sergipe, relembrando alguns momentos com os nossos grandes artistas e personalidades sergipanas em geral. Agora, roda a vinheta, que a mais sergipana das edições do Geração Y está só começando. Vem aí e andar, pela cidade ela anda. Vem aí e andar, a gente se fala, a gente se encontra. Vem aí e andar, a gente se fala, a gente se encontra. A gente se fala, a gente se encontra. E andar, Geração Y. Minha gente, para tudo, porque agora nós estamos com um dos grandes pintores e artistas plásticos da história de Sergipe. É um momento muito especial para mim e para a nossa Geração Y. Seja muito bem-vindo, mas muito mesmo, Mestre Kahan. Bom, eu estou feliz de estar aqui com vocês, num ambiente maravilhoso, cercado de arte por todos os lados, né? E a galeria de Mário Brito, é um lugar acolhedor para a gente que faz arte. Então, pode fazer mais perguntas que eu vou responder. Aê! Para quem não sabe, Kahan é muito tímido, então para ele participar de um momento como esse é algo um pouco desafiador. Ô Kahan, como é que você encara o fato, e eu digo o fato e eu assino embaixo, de você ser um dos pintores mais talentosos da história do nosso estado de Sergipe, da nossa Aracaju? Que bom que vocês veem assim, né? Porque eu sou um caso sério. Eu acabo de fazer um quadro, olho para ele e digo, vixe, que coisa horrível. Depois de 3 meses, quando eu vejo ele em outro lugar, digo, como era bonito, eu não conseguia ver. Então tem acho que essa briga entre o artista e a tela, na hora que você termina, que você pegou ali uma coisa em branco, sem nada, começou a criar problemas e depois tem que resolver. E ali, às vezes, para você não resolveu todos os problemas, né? Mas com o tempo que você esquece daquela briga toda que você teve com a tela, aí você vai ver que é coisa. Pelo menos eu vejo assim, vejo como é bonito tempos depois. Mas na hora eu acho realmente que não é tudo aquilo. Pois eu vou te contar um segredo. Diga. Toda a tela, todo quadro seu eu acho lindo de primeira hora. É. Já olho e falo, eita, Tá vendo? o homem é bom. Porque você não criou os problemas, quem criou Pode foi ser. eu. Agora, Kahan, pra quem não sabe, né, você é filho de um outro gênio, que é o J. Inácio. Me conta um pouquinho como é essa história de paternidade, o que ele influenciou, como é a parte boa, a parte não tão boa. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Bem, eu nasci num mundo cercado de arte, né? É verdade. Meu pai era um artista que vivia da arte, sempre viveu da arte, estudou na Escola de Belas Artes no Rio de Janeiro, participou de vários salões nacionais e era um cara genial realmente. Eu vejo que ele era um artista. Eu não me considero um artista, eu me considero um pintor. Que bobagem essa. Ele era um artista, porque ele tinha várias facetas, né? Eu não, eu só pinto. Às vezes faço umas esculturas, às vezes faço um poemazinho, mas é uma coisa assim, só para passar tempo. Ele não, no dia a dia ele era um artista. E para mim foi maravilhoso e ao mesmo tempo era dificultoso, porque a vida do artista naquela época, na época de 60, né? Eu nasci em 53, 60 era pivete, e era uma vida sofrida, né? Mesmo porque ele não tinha essas ambições por dinheiro, né? Tem outros artistas amigos, colegas dele da época, que se deram bem, eram artistas que tinham dinheiro, mas eram pessoas organizadas. E lá em casa a organização passou longe, sabe? E eu herdei muito disso também, todos organizados demais. Mas, quer dizer, eu fui crescendo, envolvido com arte, em exposições, né, de vários colegas deles também, como Jordão de Oliveira, que era inclusive padrinho de meu irmão, e eram pessoas, grandes artistas, que foi da época, né, e que era muito amigo do meu pai, que andavam lá em casa. Apesar de toda a desorganização, a gente tinha momentos legais. Depois, minha mãe morreu. Quando minha mãe morreu, a coisa se complicou mais, né? Porque eu gostava muito de trabalhar, sempre fui. Aos 10 anos comecei a trabalhar e auxiliar de mecânico na oficina, né? Eu achava legal.
né? Pegar um dinheirinho no final de semana, ajudar em casa, minha mãe e tal. Então tudo isso era que parecia assim um sofrimento, para mim era legal. Eu me realizava com aquele trabalho, né? Então, depois que minha mãe morreu, aí ficou mais difícil, porque a gente tinha que estudar, tinha que cuidar de si mesmo, né? Porque meu pai era muito desorganizado, Deus o tem, mas era. Então aí eu fui morar com o Padre Pedro, né? O Padre Pedro, que era o tio, e tinha minha tia Virgínia, que era, quer dizer, o Padre Pedro, que era cuidado por tia Virgínia, ex-freira, que deixou o hábito para cuidar do Padre Pedro. Aí de repente chega os filhos de Inácio para morar lá. Para eles deve ter sido um baque, né? Porque pior. É uma mudança, uma né? mudança. E nós éramos protestantes. E fomos morar na casa de um padre radical. Então, aí depois que primeirzinho abandonei a escola, né? Digo, eu vou viver de arte. Aí peguei algumas tintas de meu pai escondido. Ele tinha um barraco na Talha Nova, eu fui para lá e comecei já a pintar profissionalmente. Acho que o pessoal comprava para me ajudar, porque era uma coisa muito desgraçada, mas eu tinha que comprar o feijão, comprar o cuscuz, e eu digo, e desse jeito também, vou botar na casa de um e de outro, daqui uns dias eu estou conhecido. E depois resolvi sair dessa cidade grande, agitada, na época de 70, Maria. Fui morar na Ribeira. Ao lado da minha casa nós tínhamos uma nascente de águas cristalinas. Eu digo, eu estou no paraíso. Paraíso, aí, pronto, aí comecei a pintar. Que minha pintura até aí então era muito influenciada com a de meu pai. Às vezes até eu me confundo. Será que é eu ou será que é ele? Mas um dia eu subi no cemitério, que o cemitério lá ficava em cima de uma serra. Aí lá do cemitério eu olhei para baixo e vi uma paisagem assim toda manchada, borrada. Eu digo, é isso aí. Eu fui em casa ligeiro, peguei uma tela e fiz mais ou menos uma borração ali. E voltei e comecei a estudar esse impressionismo, né? Que é uma coisa mais livre, mais liberta, sem muita linha. Então aí foi aí que virou a chave da sua pintura, que você se desgarrou um pouquinho da influência do seu pai. Exatamente. E começou a estudar novos estilos de arte, né? E eu continuei, morava em cima de uma serra, chamava, botei uma placa lá, Solidão. Ô Kaan, eu sei que, como a gente já disse, é um nômade, é do mundo. Mas o que é que Aracaju representa para você? A minha base, né? Porque eu saí daqui, rodo, mas findo voltando para cá, né? Então, algo te puxa para cá. Exatamente. Aí tem a base aqui, gosto de andar para lá e para cá, mas tem a base fixa, né? Não tem jeito, eu vou e venho. Obrigada, Kaan, por compartilhar essas histórias tão lindas com a gente. E agora eu estou aqui, do lado de um dos personagens da nossa cidade que eu mais queria conversar aqui no nosso Geração Y. Um artesão, artista, enfim, um grande talento da nossa terra. Que honra poder conversar com você, Beto Pezão. Honra é minha, eu agradeço demais. Obrigada por nos receber aqui no seu cantinho. Ah, meu cantinho. É muito lindo, cheio das obras que a gente ama enquanto sergipanos e aracajuanos. E eu queria saber como foi, Beto, que o senhor se descobriu artesão? Nem me descobri, não tive para pensar nem nisso. É que meu pai e minha família toda trabalhava com cerâmica, né? Meus avós, meu pai, assim, meus tios. E eu tinha que trabalhar para ajudar papai e para ajudar na renda familiar. Aí eu comecei a fazer minhas coisinhas pequenininhas, eu tinha 6 anos. Morava lá em Santana do São Francisco, antigo Carrapicho. Aí depois foi que o papai resolveu vir para aqui eu já estava com 19 anos, entendeu?
Foi acontecendo, sabe? Eu tinha meu ofício, eu nasci para isso. E eu fui trabalhando, o pessoal foi gostando, e eu me sentia assim, feliz quando as pessoas gostaram do meu trabalho. Eu procurar fazer sempre melhor, 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 até hoje. E hoje o senhor é um dos artesãos mais conhecidos do nosso estado. O senhor tem dimensão de onde sua arte já chegou, estado de Sergipe afora, a nível Brasil? Não. Eu digo assim, eu sei por onde eu já fui, onde eu andei. Eu levei na maleta que eu ia fazer exposições. Aí eu sei, mas tem sempre pessoas que levam para outros países. Agora eu estou terminando a encomenda aqui, é do Canadá. E assim por diante, sabe? Que orgulho disso tudo. Eu tenho também orgulho. Pois então eu quero contar para o senhor que eu já estava ali conversando com o senhor que no meu gabinete eu tenho 3 peças suas, uma que foi comprada por mim com muito carinho, mas quando eu abri minha caixinha no Instagram no comecinho do nosso mandato, eu falei que eu queria fazer um gabinete todo de sergipanidades, tanto é que meu gabinete é todo de obras de sergipanos. E pedi opiniões, né, dicas de quem eles achavam que deveria estar no gabinete do povo sergipano, que é como eu falo, que é o meu gabinete. E eles me falaram, Beto Pezão. Então, a partir daí, eu ganhei mais 2 obras do senhor. Pessoas que viram eu perguntando, estão todas lá no meu gabinete. E final do ano, eu fui comprar diversos presentinhos para agradecer algumas pessoas que foram importantes para mim nesse primeiro ano de mandato lá em Brasília. E eu presenteei a 2 pessoas muito importantes para mim, Beto Pezão. Uma pessoa que é de Alagoas e outra pessoa que é da Bahia, ou seja, a gente, com certeza, a sua arte está aí pelo Brasil afora. Obrigado. Né? Porque a gente tem muito orgulho. Eu sempre falo do pertencimento de ser sergipano, né? Desse sentimento que a gente tem que ter sempre. E o senhor resgata esse sentimento na gente. O senhor traz pra gente esse sentimento. Eu tenho orgulho, sim. Tenho mesmo. Tem que ter, muito orgulho. Quando é pequenininho, do meu jeito. Sergipe é pequeno, eu também sou pequenininho e eu gosto daqui demais. Eu já tive a oportunidade de sair para outros lugares, até para fora, mas não. Mas Sergipe só é pequenininho no tamanho e extensão, porque a grandeza da sua gente, como o senhor, é grande, faz do nosso estado um estado bem grande, bem grandioso para todos. Pequenininho, mas pequeno grande, né? Cheio de talentos. Ô Beto, me conta como foi que surgiu essa ideia de fazer essas esculturas, né, esses artesanatos mesmo, de uma maneira tão diferenciada, porque você esculpe todos com o pezão mesmo, né? De onde foi que surgiu isso, essa ideia? Rapaz, foi... Desculpa eu falar, rapaz. Não, gente. Eu comecei a fazer o pezão aqui em Aracaju. Quando você já estava com 19 anos 19 aqui? Foi que eu comecei, fiz o primeiro. E meu pai era assim, meu pai todos os sábados ele ia para Itabaiana fazer feira, as compras, né? E eu ficava tomando conta dos funcionários do papai e trabalhando ao mesmo tempo. Mas eu fazia aqueles pequenininhos com a basezinha redonda, mas nunca nunca preenchia. Porque as pessoas chegavam e diziam, é de Caruaru, é assim. E quebrava muito no forno essas perninhas, é fraca. E era mais fraca ainda quando era quase proporcional, sabe? Aí quebrava muito no forno, a gente coloca assim, quando quebra uma, desce o resto. É uma tristeza, né? Perder uma obra. Tristeza e trabalho para restaurar. Aí eu fiz um com o pé grande, eu fiz para não cair, para ter equilíbrio. Como eu entendo um pouquinho de proporção, se eu fizesse ele com os pés grandes, já não tinha as pernas, e com as mãos pequenininhas ele ficava parecendo um canguru. Eu fiz as mãos grandes proporcional aos pés e a cabeça também. Aí pegou. E aí veio a história do Beto Pezão, não é? Pegou desde 1972 que eu faço. Todos os dias, graças a Deus. Todas as suas obras têm o pezão, sempre. A mão proporcional e a cabeça também. A não ser que você chega, Beto, eu quero uma coisa convencional. Uma imagem. Aí o senhor abre as exceções. Do gosto da pessoa. Mas no meu dia a dia mesmo eu só quero fazer com meus pezão. É mais prático até, sabe? Eu sou apaixonada pelos pezões. Eu jamais obrigado. pediria fazer um convencional. Eu amo esse seu trabalho assim, que é Muito seu, obrigado. é sua marca.
né? Você já escreveu a sua história com o Beto Pezão mesmo. Já tem um pouquinho de chão. Já Tem muito chão, muito chão. Ô Beto, e me conte, quem quer comprar? Eu sei alguns lugares onde vende suas obras, mas eu quero que o senhor diga para quem está em casa. Quem quiser adquirir obras de Beto Pezão, onde encontrar? Bom, primeiro aqui no meu cantinho, na minha oficina, que eu gosto do nome oficina, sabe? Tá certíssimo. E encontra na galeria de Mário Brito e numa loja que tem lá no... Galeria de Mário Brito, que é no centro, para que todo mundo saiba. E a outra loja fica lá na Atalaia, na feira do turista. Do turista. Sim, agora o tecido não, você que é da loja de Wagner. Então, na loja de Wagner, na Feira do Turista, aqui na oficina do próprio Beto Pezão, que você ainda tem como conhecer o próprio Beto Pezão. Muito obrigado. Coisa mais linda. Obrigado. E Mário Brito, que fica lá no centro. Também é uma loja bem bacana, cheia de arte sergipana. Que Deus te abençoe, Amém. Beto Pezão. Saiba que o Senhor é um orgulho sergipano para todos nós, do fundo do meu coração. Eu esperei muito esse momento aqui no Geração Y, de poder estar aqui com o senhor, poder mostrar um pouquinho da sua arte para todos, que eu sei que todos os sergipanos já conhecem, mas para a gente deixar registrado num programa que é tão nosso, que é realmente de coisas nossas, aracajuanas, sergipanas. Então nada mais justo do que Beto Pezão ter uma participação super especial. Que Deus abençoe. Amém. Sou uma fã, assim, uma grande fã do seu trabalho, Muito como obrigado. eu disse, sempre que eu posso levar sergipanidades, eu sempre penso em Beto Pezão, sim. Muito obrigado. Além de outros artistas, é claro. Mas você muito nos orgulha. Muito que Deus te obrigado. abençoe e muito obrigada. Eu agradeço de coração, muito obrigado a vocês. E qualquer coisa, tá aqui meu cantinho. Venham aqui no cantinho, porque, olha, eu já comprei em galeria a arte de Beto Pezão, mas nada como vir aqui e poder ainda topar nesse nosso patrimônio. Obrigado, muito obrigado. Deus abençoe. Amém a vocês também. Oi, Andra, eu resolvi vir aqui no Largo e Museu da Gente Sergipana, Governador Marcelo Deda. Aqui reúne tudo da nossa cultura. Vem comigo! Olha, Andra, já estou aqui no Museu da Gente Sergipana, acompanhado de Ayac. Ele que é mediador de visitas aqui para os nossos turistas. E, claro, para ilustrar, ao fundo tem uma das grandes obras do nosso querido Arcebispo do Rosário. Eu quero saber, Ayac, por gentileza, o que é que as pessoas mais procuram, o que é que os turistas mais perguntam da nossa história? Sim, eles têm uma grande dúvida sobre, principalmente Arcebispo. Eles não sabem que Arcebispo é sergipano, né, de Japaratuba. Eles também se encantam com a cultura toda do estado, né, todas aquelas estátuas lá na frente, né, é uma demonstração viva da cultura que ainda está acontecendo, né, não é uma história que já morreu. Ela ainda está acontecendo e tudo isso encanta e eles perguntam onde encontrar essa cultura, quando acontece e para poder voltar a Sergipe, porque realmente eles se encantam bastante com a história, com tudo que eles veem aqui. E assim, eu sei que o Museu da Gente Sergipana é procurado por todas as regiões do país, todo tipo de turista, né? Tem alguma região que você possa identificar que elas se encantam mais? Aqui tem muito baiano. Baiano realmente vem muito aqui em Sergipe e eles realmente se encantam muito não só com o museu, não só com tudo, como a cidade, né, como um todo. E muita gente do Sudeste também, de São Paulo, realmente eles se encantam com a cultura daqui ainda é viva, né? Com coisas que eles dizem não costumar ver tanto lá na cidade deles. Olha, Andra, eu estou aqui num dos lugares que é mais incríveis no Museu da Gente Sergipana, que é o Nossos Falares. E eu quero saber de Carlos, que ele veio lá do norte de Mato Grosso, se ele conhece a palavra Ximá. Não conheço ainda, tô curioso para saber. Sabe mais ou menos o que significa? Não sei. Fulano tá chimando meu lanche. Desejando? É isso aí, 10 para ele aqui. E o que é que você tá achando da nossa cultura aqui do Museu da Gente Sergipana? Então, a primeira vez que eu venho com a família e realmente é muito importante você conhecer a cultura local, coisas que a gente nem imaginava e a gente fica sabendo aqui, isso só aumenta o nosso conhecimento e principalmente o desejo de conhecer mais um estado maravilhoso como esse. E Andra, estamos aqui ao lado de mais uma grande obra, que uma das poucas que ele deu nome,
que é o manto da apresentação, e que Milton Nascimento, em sua última turnê, que se chama A Última Sessão de Música, se inspirou nessa obra para poder finalizar sua grande carreira de mais de 50 anos. É isso mesmo, Ayac? Isso, exatamente. E essa obra aqui foi uma das poucas que ele deu nome, chamou Manto da Apresentação. É uma obra que ele, como um mensageiro de Deus, que ele se dizia, um mensageiro de Deus, ele fez o pedido de ser enterrado com ela, porque, segundo ele seria apresentado a Deus com essa obra, com essa peça, e diria a Deus quem seriam as pessoas que mereciam ou não ser salvas. Dentro, se observar, tem nome de pessoas bordadas, que seria o nome das pessoas que seriam salvas. É isso aí, Andra. Viva a nossa cultura viva e até a próxima! Nós vamos bater um papo agora com João Alberto e Manuel Neto, amigo e filho do saudoso Ismar Barreto, um dos maiores artistas da nossa história e um dos que mais compôs e cantou sobre a nossa Aracaju. Sejam muito bem-vindos. Doutor João Alberto, sim, porque além de músico, o senhor também é médico. Nas horas vagas. Nas horas vagas. Brincadeirinha. E Neto, você cresceu vendo seu pai, né, compor e cantar Aracaju e diversas composições lindas que marcaram a nossa história. Eu queria saber um pouco mais da relação de Ismar com a nossa Aracaju, vista pelo amigo e pelo filho. Eita, mas não é. Ismar, falar de Ismar é falar de um dos melhores e maiores compositores do nosso estado. Ele cantava Aracaju, cantava o cotidiano, né, as composições dele tinha uma pitada satírica em algumas músicas, em outras era amor puro. Era um compositor que versava em vários ambientes, cantou muito Aracaju. Ele morou em outros locais, Brasília, Rio, até trabalhou fora do país, mas tinha um amor louco, né? Nasceu aqui, mas conviveu no interior nas fazendas do meu avô, Neópolis, Buquim. Mas o amor, tinha um amor pelo estado e principalmente pela nossa capital, né? Então ele cantou muito, Viver Aracaju ficou aí como parte do legado dele e até hoje é cantado e gravado por muita gente, né? Ele compôs Viver Aracaju quando ele estava vindo de Brasília, não é isso, né? É do Rio, ele estava morando, né, com a segunda esposa lá no Rio. Saudade, né? Ainda nos anos 80, né? A primeira gravação foi imortalizada pela nossa querida Amorosa, né? Ainda no final dos anos 80, mas foi, como o Beto disse, uma saudade, né? Que ele ficou enquanto ele morava no Rio, a saudade, né, daqui. Bom, João, Neto, Ismar, nós temos duas grandes canções de Ismar que falam de Aracaju, né? Que é Viver Aracaju, que a gente já falou sobre a composição, e também da voz de Amorosa nessa música e no vinil, enfim, e Titirhane. Mas a gente sabe também que existem outras várias músicas que Ismar compôs, mas que não chegou a gravar, não é? Mas tem alguma outra que fale de Aracaju que você se recorda? Olha, eu me recordo dessas duas, assim, diretamente, falando assim, mais explicitamente. Viver Aracaju traz a época mais da boemia, né? Os pontos que ele já frequentava do e Titirhane traz um Aracaju da infância dele. E se não me engano, a história do Titirhane, você sabe a história do Titirhane? Não, completamente não. Então, Então mais ou vai menos. ser contada pelo amigo. Mais ou menos, né? O Titirhane é o seguinte, aqui em Aracaju, nos idos lá de, sei lá, Gíria, né? 60, 70, por aí, a pessoa quando ia morar fora, ou quando ia passear, passava 1 mês, 2 meses, por exemplo, de Aracaju, no Rio de Janeiro ou em São Paulo, quando voltava, às vezes voltava com uma roupa diferente, falando um pouquinho diferente, sotaque, ele dizia, ele tá todo Titirhane. E Titirhane é isso, e a música fala disso. Inclusive no Spotify tem como conhecer, porque Titirhane é muito menos conhecida do que Viver Aracaju. Mas no ano passado a gente lançou mais um trabalho póstumo, né? Que foi um resgate, algumas poucas músicas conhecidas, mas a maioria a gente é primeira gravação. Titirhane é uma delas. Não tinha sido gravada. Então você vai lá em qualquer plataforma digital musical, você coloca o título do álbum, Pra Lilia, Pras Meninas. Eu quero que você me conte um pouco de um outro clássico de Ismar, que é a composição sua com ele, não é isso? Que é Coco da Capsulana. Me conta a história dessa música. Vamos embora, né? A composição é minha, do Ismar Barreto e de Maurício, meu irmão, que tinha o pseudônimo de Mauri Brega. Coco, porque coco? Não é a fruta nem o fruto, não. É o quê? Coco é o samba. É um gênero musical. É um gênero, coco. E capsulana, se tiver um carro aqui, é a tampa da válvula do pneu do carro. Aquela válvulazinha chama pito, né? Pito, né? No interior chama pito. A tampinha do pito é capsulana.
E a gente fez uma música para Capsulana, imagina. E nasceu o Coco da Capsulana. Imagina a história, com certeza, grande intérprete, fantástico. Oi, 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 botei na cuca de fazer um coco, me deu gastura de ver como é. Gota serena do estopor balaio, era a fative que ele dava pé. Oi, 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 segura. Oi, oi, oi. Oi, 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 sentei goiaba no oitão de casa, rodeado 20 mulher dama. Foi um tropeiro de 14 dias, saiu o coco da Capsulana. Simbora, bora, coco da Capsulana, esse é meu coco da Capsulana. Coco da Capsulana, esse é meu coco da Capsulana. Segunda tô levo, na terça tô troncho, na quarta é o cabrunco de dor no encaixo. Dá um farnesia nas partes de riba, um esquentamento nas pegas de baixo. De tanto bater na cara do sapo, na rua de Lia, na casa de Ana. É o coco da Capsulana, esse é meu coco da Capsulana. Mas é o coco da Capsulana, esse é meu coco da Capsulana. Pra gente que é mais jovem, né, e pra moçada que tá em casa, que não conheceu o Ismar, quem era Ismar? Ele era uma figura muito amoroso, muito amigo de todas as horas, enfim. A gente tem muita saudade. Ele deixou um vazio muito grande nas amizades e na música do nosso estado. Queria falar mais um pouquinho. Teve uma música que ele fez, várias, mas uma que ele me tocou muito. E aí eu queria convidar a Neto para tocar essa música. Às vezes eu não consigo terminar, mas vamos tentar. Ele fez para duas mães, para a mãe dele e para minha mãe. Para Lilia e para Nivaldinha. Nivaldinha é minha mãe, já nos deixou também. E às vezes a gente ia na minha casa, minha mãe gostava de cozinhar, fazia lá umas comidinhas. Ele adorava aquilo ali, aí ele fez essa música. A música é assim, se chama Saudade de Casa. Tô matando a saudade de casa, sentindo o cheiro de mãe, subindo na goiabeira, andando de pé no chão, galinha de capoeira. Comia na casa da minha mãe, comendo feijão de mão, no molho de malagueta, refresco de mangaba, doce de jaca e banana em calda, fritada de camarão, pra quem gosta, né? Pirão de pitu, gaiamum, rede armada na varanda, colo pra poder dormir, tudo cheirando a lavanda, nunca mais saiu daqui. E hoje tomo outro porre, se eu for me embora outra vez. Mãe me disse que morre. Ai, que lindo. É linda a música, né? Deus não inventou nada melhor que mãe ainda. Ah, não é? Verdade. Verdade. Muito obrigada Beto, Neto. Obrigado. Como eu já disse, por poder conhecer um pouquinho mais da história de Ismar Barreto, que deixou e deixa muita saudade até hoje, mas permanece vivo nessas letras, né, nessas histórias cantadas tão lindamente por tanta gente bacana. E um prazer enorme também conhecer a história de vocês. Neto, Obrigada Beto. pela oportunidade, Andra. Foi maravilhoso dividir um pouquinho disso aí. É isso, minha gente. O Geração Y especial Emancipação de Sergipe vai ficando por aqui. E eu quero aproveitar este momento para falar do imenso orgulho que sinto de ter nascido aqui e carregar comigo a força e a alegria dos sergipanos. Esta gente determinada, aguerrida, honrada, que faz a nossa história e a nossa cultura serem tão lindas e pulsantes. Que Deus continue abençoando o nosso Sergipe e tenha certeza que o nosso povo pode contar comigo sempre. Viva a emancipação, viva o nosso Sergipe. Na próxima semana voltamos com mais um episódio inédito do Geração Y. E não se esqueça, para rever este e todos os episódios anteriores, acessem o meu canal no YouTube. Forte abraço, até o próximo domingo, às 8h30, aqui na TV Atalaia. E lembre-se sempre, Sergipe é sensacional. Tchau, tchau.